Sejam bem-vindos, amigos e irmãos, ao nosso canal, o canal da 8ª Igreja Batista em Jardim Catarina. Este é um canal que tem abençoado as nossas vidas, aonde temos nos encontrado neste tempo que estamos separados uns dos outros, como igreja ou como templo, mas como igreja estamos juntos nos nossos lares. E nós estamos aqui neste dia para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar orando neste momento, sejam todos bem-vindos e que cada um de vocês sejam abençoados no decorrer deste culto. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai maravilhoso, Pai celestial, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu tem nos dado a oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que tantas coisas foram fechadas para nós neste tempo, mas os céus continuam abertos. Teus ouvidos estão atentos, ó Deus, a cada pedido, a cada oração que os Teus filhos estão fazendo nesta hora. Por isso, Pai, nós queremos Te rogar. Ouve-nos, ó Deus, porque nós temos tanta coisa, Senhor, a Te falar. Nós temos tanta coisa, Senhor, a Te confessar. Temos tantas coisas, ó Deus, a Te dizer, Pai. Por isso nós Te rogamos. Ouve a cada um desses pedidos e atende, Senhor, conforme a Tua necessidade e conforme o Teu querer. Fala, Senhor, aos nossos corações durante este culto, ó Pai. Que hora inicia, que Tu possa estar abençoando a cada um dos Teus servos que vai estar participando. A cada uma pessoa, ó Deus, que vai estar acessando este vídeo e sendo abençoado. Eu rogo a Ti, ó Deus, que esteja derramando as bênçãos celestiais, ó Deus, sobre a vida de cada família. Também, Pai, em especial, uma bênção, ó Deus, eu te peço pelo nosso país. Rogo a Ti, ó Deus, que Tu tenha misericórdia, Senhor, desses que estão em eminência, que estão no poder, que estão acima de nós, ó Deus. Tu possa estar dando sabedoria a cada um deles. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, desta situação, ó Deus, que acontece agora no mundo. Esta enfermidade, ó Deus, que tem assolado, ó Deus, a vida de tantos, tragado, ó Deus, a vida de tantos. Consola, Pai, neste momento os corações daqueles que estão enlutados. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, Senhor, que esse tempo é Teu, o comando é Teu, a mão é Tua. Por isso, ó Pai, nós somos submissos a Ti, rogamos a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia, o Teu perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, a Tua graça derramada sobre a Tua igreja na face da terra. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, nos capacita, nos dá, ó Deus, a Tua ajuda a cada momento, Senhor, das nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja nos abençoando. Nós vamos estar ainda participando com a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos estar lendo do 9 e o 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10, que diz assim: E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? A palavra de Deus diz: quando eu estou fraco, no meu ver, na minha concepção, eu estou fraco, mas Deus me fortalece. E eu peço a Ele para que Ele também esteja fortalecendo a sua vida. Nós vamos ainda ter momentos de louvor, de adoração ao nosso Deus, e logo após os louvores nós vamos ouvir a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Deus esteja te abençoando.
Estamos diante de uma situação que tem tirado o sono de muitas pessoas. Perguntas, perguntas e mais perguntas surgem a cada novo dia. E por mais que digamos o contrário, o fato é que nós somos inconformados com a situação que nos cerca. E por isso estamos sempre insatisfeitos e sem uma compreensão exata daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, sempre estamos com algum tipo de pergunta em nossos lábios. E com tantas perguntas, onde nós poderemos encontrar respostas? Muitos são aqueles que dizem que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E eu quero crer que, de fato, a Bíblia pode nos dar as respostas que nós tanto necessitamos. Porém, primeiramente, necessário é entendê-la. Precisamos descobrir o que, de fato, Deus fala conosco por meio da sua palavra. E para isso nós precisamos de iluminação, precisamos de discernimento, de entendimento, mas não de um entendimento intelectual apenas. Precisamos de um entendimento que vem do alto. Precisamos do entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos buscar, pedir, bater, a fim de que possamos entender o que Deus nos fala e compreender o que Ele está respondendo diante das nossas perguntas feitas a Ele. E isto, pelo que a Bíblia mostra, eu creio que é possível por meio da oração. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, onde nós encontramos alguém diante de uma situação a qual ele não compreendia. Uma situação onde muitas perguntas surgiram. Uma situação que levou este homem a buscar a Deus pela oração, para que Deus pudesse responder às suas inquietações, para que Deus pudesse dar resposta às suas perguntas. E a Bíblia diz, mostra para nós que este homem, esta pessoa, ele alcançou sucesso nesta sua empreitada. Este homem é o próprio profeta que leva o nome do livro, Abacuque, e que significa abraço. E eu espero que ao final desta nossa reflexão, desta nossa mensagem, você possa também alcançar de Deus resposta para as suas perguntas e possa se sentir abraçado por Ele, possa se sentir protegido pelo Senhor. Antes, porém, de nós buscarmos respostas para as nossas perguntas, deixe-me falar um pouco sobre o livro de Abacuque. Abacuque foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Ezequias e Daniel, todos que viveram no mesmo período do exílio babilônico. E todos esses três possuem livros que levam seus nomes no Antigo Testamento. E todos estes três livros, ou juntamente com Abacuque, os 4 livros, nós temos relatos que mostram os motivos e as causas e também as consequências do exílio. Então eu queria sugerir para você que você depois, com atenção e cuidado, para uma maior informação, maior entendimento, maior conhecimento destes fatos, esteja lendo estes livros. Mas eu sei que, por exemplo, Ezequiel e Jeremias é um tanto quanto mais difícil de se ler de uma forma rápida, já que nós estamos em um tempo de tanta correria. Eu vou sugerir para que você leia neste momento, após a mensagem, se possível, apenas Abacuque e Daniel, a fim de que você possa
compreender a vontade de Deus dentro daquilo que está registrado nestes 2 livros referente a este fato, o exílio babilônico. Procure saber, procure entender aquilo que Deus está falando através destes 2 livros sobre estes fatos e o que ele ainda pode nos ensinar por meio também destes fatos. Mas agora eu quero convidar você para que nós possamos nos dirigir com nossa atenção totalmente voltada para o livro de Abacuque, na tentativa de compreender a vontade do Senhor em busca das respostas ou de respostas. E para isto nós precisamos entrar na história do profeta. Precisamos entrar na história deste homem que viveu um período de dor e lamento, dias difíceis, quando o povo de Deus estava completamente envolvido na idolatria e no paganismo. As reformas espirituais iniciadas pelo rei Josias haviam sido abandonadas. O que havia era violência, corrupção, maltratos para com as pessoas mais pobres, os invasores estavam às portas, o mundo ao redor estava em caos e os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus estavam controlando o mundo daquela época. E no aspecto espiritual, no aspecto religioso, a nação israelita, Judá, onde vivia o profeta, estava completamente distante do Senhor, apesar de uma vida religiosa satisfatória a eles mesmos. Ou seja, para eles tudo estava bem. Para eles estavam de vento em polpa com Deus. Porém, não é isso que os livros, todos esses que mencionei, registram e mostram para nós. Abacuque, então, assistia a tudo isso e percebia algo em comum. Deus estava distante. Deus estava escondido. Deus estava mudo, surdo, inoperante e parecia não se incomodar com tudo o que estava acontecendo. E este silêncio de Deus deixava o profeta perplexo, atônito, repleto de dúvidas e cheio de perguntas. Veja o início do livro. Abacuque capítulo 1, versículos 2 a 4, nós encontramos o profeta assim dizendo: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Por que, Senhor? Por quê? Porque tu não ages? Porque nos deixastes? Até quando teremos que suportar tudo isto? Estes eram os questionamentos do profeta. E sobre estes questionamentos, Deus responde advertindo que trará juízo para o seu povo através dos sanguinários e violentos babilônios. E esta resposta de Deus causa mais confusão e perplexidade ao profeta, surgindo assim novas perguntas. Diante desse quadro, penso que também nós temos muitas semelhanças com o profeta Abacuque. Semelhanças no que diz respeito às nossas inquietações diante das calamidades, diante das circunstâncias de um mundo que se volta contra Deus e de uma igreja que a cada dia está mais interessada em agradar este mundo. E por isso, muitos de nós também
ficamos perplexos. Diante de nós, pandemia, coronavírus, a nossa nação brasileira sendo destruída por interesses escusos, nas mídias, os crentes brigando por causa de política, o mundo indo numa mesma direção errada, onde os inimigos de Deus têm se fortalecido, enquanto a igreja tenta satisfazer a gregos e troianos. E diante de todas estas coisas, Deus parece que ainda está na popa do barco, descansando. E a nossa pergunta é a mesma do profeta: até quando, Senhor? Será que existe uma resposta para esta nossa pergunta? Até quando? Por quê? Mais uma vez eu convido você a abrir a sua Bíblia, a fim de que possamos buscar respostas para nossas perguntas. Capítulo de número 2, agora os versículos de 1 a 5. Palavras do profeta que diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro. E é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Com base nesse texto e destacando o versículo de número 4, diante das circunstâncias que nós nos encontramos, eu desejo pensar com você, meu irmão, minha irmã, sobre o seguinte tema: em busca de respostas. Antes, porém, preciso dizer que quando a Bíblia faz menção ao justo, não significa que tal pessoa seja uma pessoa completamente correta, sem nenhum tipo de defeito. Não é isso que a Bíblia diz. No dizer do apóstolo Paulo, maior de todos os teólogos de todos os tempos, nós podemos ter um esclarecimento do sentido desta palavra. Paulo, na sua carta aos Romanos, explica e ensina para nós que justo é aquele que recebeu a justificação divina. Ou seja, não é alguém que foi apenas perdoado dos seus pecados, mas aquele que teve acrescentado sobre si a própria justiça de Jesus Cristo. E agora vive na busca de andar pela vontade de Deus. Então, justo, segundo o ensino de Paulo e a compreensão que temos, é este tipo de pessoa. E com esta compreensão, então, eu quero convidar a você a aprender nestes versículos, 5 versículos que lemos, como podemos encontrar respostas às nossas perguntas. No versículo 1, nós já temos uma direção. Diz assim a palavra: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza
e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa? A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós estamos diante deste texto é que pela oração o justo busca respostas em Deus. Esta é a atitude apropriada do justo. Buscar respostas em Deus através da oração. Porque o justo, ele não vive de achismos, daquilo que ele pensa e torna como sendo a sua verdade. Um homem agora convertido, chamado, tido como justo, ele confia completamente na palavra de Deus como resposta para as suas indagações. E por isso ele não sai por aí dando credibilidade a tudo que vê e ouve. Ele é criterioso. E por ser criterioso, consegue distinguir o falso do verdadeiro. E não compra gato por lebre. Não é enganado, não é iludido. Na dúvida, seu refúgio é oração e palavra de Deus. O texto mostra claramente. Ele diz: vigiarei para ver o que falará a mim. O justo é alguém que expõe para Deus os seus dilemas através de oração e busca na palavra do Senhor. Vamos agora para o versículo de número 2, onde lemos: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Podemos, com base nesse versículo, dizer que pela oração e pela palavra, o justo recebe as respostas de Deus. Abacuque queria uma resposta que vem do alto, do céu, uma resposta divina, uma resposta para o seu povo, uma resposta para ser compartilhada com o seu povo. Uma resposta não exclusiva, mas uma resposta inclusiva. Uma resposta que falasse ao seu coração, mas que também falasse ao coração dos seus irmãos. Uma resposta que fosse segundo o plano e a vontade do Senhor e não com base na sua compreensão e vontade. E o texto mostra para nós que o Senhor deu esta resposta a Abacuque. A resposta que ele tanto precisava. E eu creio que o Deus que falou no passado ainda fala no presente, respondendo às nossas orações por meio da sua santa palavra e atendendo às nossas orações. Vejamos agora o versículo de número 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Podemos dizer que pela oração o justo entende que a resposta tem um tempo determinado pelo próprio Deus. O verdadeiro cristão, ele não vive por aí determinando como, quando, onde e por quem e Deus vai agir. Ele sabe que Deus lhe trará a resposta no tempo certo e nele ele espera. O justo aguarda o tempo de Deus. Ele não tenta acelerar o processo que pertence ao Senhor. Ele não vive dizendo para Deus como Deus tem que fazer as coisas, quando Deus tem que fazer, ou onde Deus precisa atuar. Ele aguarda, ele está atento, ele
procura entender que o tempo é do Senhor. E ele sabe que o Senhor tem um propósito muito maior para o seu povo. Então ele mantém a sua esperança em Deus, aguardando a resposta de Deus. Por isso ele age em conformidade com a vontade de Deus, na certeza de que o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Ele está certo de que Deus nunca deixa a desejar em suas promessas. O Senhor cumpre exatamente aquilo que ele diz que irá fazer. No versículo 4, nós encontramos o profeta ainda dizendo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Podemos assim afirmar que pela oração o justo tem a fé como um instrumento para a resposta de Deus. O justo anda por fé. Ele sabe em quem crê. Ele tem a plena consciência de que por trás das cortinas há um Deus dirigindo a nossa história. O justo não é atingido pela síndrome de Tomé. Ele não exige ver para crer. Ele crê para que possa ver. Deus diz e ele sabe que Deus irá fazer. Ele acredita na palavra que vem do alto, na palavra de Deus. O justo vê com os olhos de Abraão, que saiu crendo na promessa, sem o rumo certo, mas na certeza de que encontraria a terra prometida. O justo, da mesma forma, caminha por este mundo, sem contemplar aquilo que o Senhor tem prometido para todos nós. Mas, falando do justo que foi justificado pela fé, conforme aprendemos com Paulo, na sua carta aos Romanos, o justo anda na certeza de que está indo em direção a Cristo, que foi à nossa frente para preparar o nosso lugar. O versículo de número 5, ele diz: assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara com o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Pela oração, o justo se comporta diferentemente do ímpio, enquanto espera por uma resposta de Deus. O justo é diferente do rebelde, do ímpio, do soberbo, do arrogante, que não reconhece a soberania de Deus e passa a agir como se pudesse dar solução para os seus problemas. Aquele que confia no Senhor, que é chamado de justo, sabe que a sua força vem do Senhor e não de si mesmo. Por isso, não se deixa seduzir pelas artimanhas do inimigo. Não se envolve com suas mandigas. Não se envolve com as abominações na tentativa de acelerar a resposta de Deus. E não se torna um insaciável diante das propostas do pecado. O justo foge dessas coisas. Ele sabe que quem tem o poder de trazer solução, de dar respostas, é Deus. A resposta vem de Deus. Ele não tem este controle. Ele não tem como fazer com que as respostas venham manipulando a situação. O ímpio age de maneira completamente equivocada, dizendo até mesmo que Deus não existe,
dizendo até mesmo que Deus está morto. Porém, Deus não está morto. O nosso Deus está vivo e olha por nós, cuida de nós, anda conosco. Eu quero já partir para a conclusão. Muitas vezes, as circunstâncias vão nos apresentar um Deus ausente, ou até mesmo um Deus inexistente. Haja visto que o mal predomina, a injustiça toma conta, os corruptos são a maioria, a iniquidade impera, a violência se expande, catástrofes e tragédias não saem dos noticiários. E com isso, a esperança se esvai. O coração é dominado pela angústia, o medo destrói, o vazio aumenta, as saídas estão todas bloqueadas e as soluções não existem. E a pergunta que surge é: onde Deus está? Por quê? E até quando? Somos levados a dizer: Deus meu, por que nos desamparastes? Por que não sentimos o teu braço forte nos envolvendo e nos protegendo em teu abraço? E a resposta que temos é uma só: o justo anda por fé e não por vista. Mas como entender isso? Como iremos viver assim? Como andar por fé e viver pela fé? Abacuque nos ajuda a aplicar isso à nossa vida. Ele nos ensina que o exercício da fé é precedido pela oração e pela obediência à palavra de Deus. Porque este é o caminho estabelecido por Deus. O caminho estabelecido por Deus para todos. E não adianta nós querermos mudar isso. E dessa maneira devemos procurar agir como o profeta do passado, como justos, justificados em Cristo. Precisamos mudar as nossas atitudes. Precisamos orar, ler a Bíblia, para não sermos levados por todo e qualquer vento de doutrina. Porque se orarmos e lermos a Bíblia, teremos a direção de Deus. Precisamos colocar diante de Deus as nossas queixas, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. Também precisamos nos submeter à vontade de Deus, sendo obediente àquilo que Ele nos ensina por meio da sua palavra. Outra coisa necessária é compartilhar a mensagem de Deus. Levar esta palavra a outras pessoas. Também é importante aprendermos a ser pacientes e esperar o agir de Deus, sabendo que Ele sempre tem a palavra final. Ele tem o controle. E por isso nós devemos deixar o controle da nossa própria vida em suas mãos. Muito importante também é andar na contramão do mundo, não nos conformando com a impiedade e o pecado que nele impera. Podemos perceber na leitura que Abacuque seguiu por este caminho e Deus lhe revelou que o sofrimento do seu povo era temporário
e que o castigo e a justiça viriam sobre as nações ímpias, que Deus estava usando para ensinar o seu povo, a corrigir o seu povo. Mas a misericórdia do Senhor também estaria sobre o seu povo. Que Deus nos ajude na compreensão do seu plano e da sua vontade para nós. E assim, enquanto aqui estivermos, enquanto aqui vivermos, possamos viver pela fé. Minha última palavra, meu último conselho é que você fale com Deus em oração. Leia a sua palavra com fé, com convicção de que o que está nela é a palavra de Deus para você. Fazendo isso, tenho certeza de que você será abraçado ou se sentirá abraçado por Deus em todo o tempo e vai viver neste mundo, andando por fé, firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu povo, que Deus abençoe a sua igreja. Amém e amém.